te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão no livro de Provérbios, capítulo 21. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos na próxima meia hora ler e refletir Provérbios, capítulo 21. Muito bem. Você pode compartilhar esse vídeo agora ou no final, quando terminarmos, mas não deixe de compartilhar, de ativar o sininho, de dar o seu like, o seu joinha, de se inscrever ou incentivar outros a se inscreverem no canal, tá bom? Vamos compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Muito bem, queridos, no princípio de Provérbios, ou início de Provérbios, capítulo 21, o sábio, mais uma vez, nos exorta com relação à soberania de Deus e às inclinações do nosso coração. Nosso coração, diz o livro de Jeremias, é mais perverso do que todas as coisas. Então, ele é inclinado não para o bem, mas é inclinado para o mal. Então, muitos de nós imaginam ter um bom plano e como ele vai prosperar e dar certo. Nós imaginamos essas coisas, nós pensamos assim. Mas Deus, que sonda os nossos corações, sabe justamente o que é melhor para cada um de nós. Então, os seus planos, nossos planos, precisam ser colocados diante do Senhor antes de serem executados. O Senhor, além de tudo, ele analisa também as nossas motivações, se estamos ou não no caminho certo, se será ou não bênção para nós. Né? Nem tudo que nós imaginamos ser o melhor para nós mas Deus conhece todas as coisas. Por isso, antes de qualquer tomada de decisão em relação ao planejamento da sua vida, você deve consultar a Deus. Né? Sempre Deus precisa ser consultado em toda e qualquer área da nossa vida. E o sábio, então, ele conclui com o pensamento que ele começou, dizendo que por mais que nos preparemos para as demandas da vida, é do Senhor que vem a resposta, é do Senhor que vem o triunfo, né? O sucesso vem dele. Então, nós temos aqui, nesse capítulo 21, instruções, então, da sabedoria a cada um de nós. E nós vamos passar, então, a fazer a leitura e pensar em cada um desses versículos. Ele começa, então, dizendo que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. O coração do rei está falando sobre a liderança, sobre os líderes, né, os reis daquela época. Está falando, então, sobre os poderosos, sobre os governantes, que todos eles estão nas mãos do Senhor. O Senhor os leva, os conduz para onde Ele quiser, porque Deus está no controle de todas as coisas e vê os corações. A vontade de Deus, ela é soberana e ninguém pode frustrar os seus planos, os seus propósitos, os seus desígnios. Mesmo que essas pessoas não sirvam a Deus, não queiram servir a Deus, até sejam contrários a Deus, Deus guia o coração deles, a vida deles, para onde Ele bem entender, porque Ele, então, dirige a vida e dirige também os propósitos. O mesmo Deus que dá um leito a cada rio também inclina o coração desses líderes, do rei aqui no caso, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações, tá? O Senhor, então, ele sonda os corações. Então, mais uma vez, a ideia aqui é de que aos nossos olhos tudo pode parecer muito bom, mas Deus sonda os corações, ou seja, Ele conhece todas as nossas motivações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado, né? Então, o Senhor conhece as motivações de cada um, as pessoas podem ver as obras, mas Deus vê o interior de cada um. Ele não vê somente as nossas obras, mas sonda as nossas motivações, como dissemos. Antes de Deus receber uma oferta, ele precisa aceitar o ofertante.
Então, antes de você dar ou entregar algo a Deus, ele precisa aceitar a sua vida. A Bíblia é clara ao nos ensinar que Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício, tá? Então, os pensamentos do diligente também tendem só para a abundância. Porém, os de todo apressado tão somente para a pobreza. Então, ele fala sobre aqueles que são apressados e que não buscam, então, a direção de Deus. Já dizia o ditado, né? Temos o ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Então, quem não planeja acaba por fracassar. Então, o que a palavra está reprovando aqui é a pressa excessiva, impulsiva, é a ideia de não consultar a Deus em nada e fazer as coisas segundo o que lhe dá na telha, tá? É o descuido, é a falta de reflexão, a falta de planejamento. Então, atitudes muito perigosas que podem nos levar, então, à ruína, se nós assim estivermos agindo, ok? Trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte, tá? Então, nesses versículos, até o versículo 15, Deus vai falar sobre a questão da lei e da ordem. Tudo tem uma ordem natural. As rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. O que tapa o seu ouvido é o clamor do pobre. Ele mesmo também clamará e não será ouvido. O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. Esses versículos todos, eles apresentam observações acerca da lei e da ordem nos mais diversos aspectos da vida. Os avisos, então, vão desde a falta de benefícios duradouros do suborno até a maneira em que a violência é destruidora. Então, ele fala sobre todas essas questões desses versículos, tá? E que nós, então, precisamos manter a lei, precisamos manter uma ordem, evidentemente, para que tudo se conduza de maneira conveniente, de maneira abençoadora a todos, então, que praticam a lei e a ordem, tá? É necessário, tá? Nós, como sociedade, precisamos conviver debaixo de lei e de ordem, né? Senão, tudo vira um caos, né? A desordem, a baderna, nos leva ao caos, com toda certeza. E há grupos que têm prazer em provocar o caos, têm prazer de provocar tudo que é ruim, né? E levar outros a andarem por esse caminho, tá? A destruir a vida de pessoas. Mas Deus não se agrada desse tipo de atitude em hipótese alguma, tá? Então não nos esqueçamos disso. Versículo 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então o anseio de passear, né, na questão moral, tá? O homem que anda desviado do caminho do entendimento. Então, cada palavra aqui, né, é carregada, evidentemente, de uma certa ironia. O rebelde que quer se desviar da vontade somente apressa a hora de perder a sua capacidade de movimento, né? Perder a sua independência, perder, no final de tudo, a sua vida. Ele diz que na congregação dos mortos é que ele vai repousar, tá? Então, aquele que não busca entendimento, evidentemente, trilhará por esse caminho, né? Um caminho sem volta. O que ama os prazeres padecerá a necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá, tá? Esse é o preço que se paga àqueles que estão em busca por prazeres, né? Pelo simples desejo, propósito, desígnio do seu coração. O justo procura agir de modo honesto e acha alegria nesse modo de agir, na honestidade. Agora, o que ama os prazeres vai em busca da própria alegria, né?
Porém, em vez de alcançar essa alegria, ele alcança a pobreza, porque ele não pensa em ninguém a não ser em si mesmo, o seu desejo sendo realizado, tá? E com isso ele acaba alcançando a pobreza e não a alegria desejada. O resgate do justo é o ímpio e o honrado é o perverso. O do honrado é o perverso. O resgate do justo é o ímpio, o do honrado é o perverso. Existem sofrimentos que o justo enfrenta como fruto do seu compromisso com Deus. Esses sofrimentos não devem nunca ser vistos como castigo, mas como um privilégio. Ninguém precisa ou deve retribuir o mal com o mal. O que nós precisamos fazer é confiar a nossa causa nas mãos de Deus, para que Ele possa então julgar essa causa e nos ajudar, porque Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras, tá? Então, nós precisamos sondar os nossos caminhos e colocá-los diante do Senhor e realmente confiar que Deus ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras, tá? É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça, né? Existe um ditado popular dizendo que é melhor estar só do que mal acompanhado. Então, o casamento foi instruído por Deus para ser uma fonte de felicidade, mas pode converter-se em um cenário cinzento de muitas angústias. Então, viver sozinho sem se casar, né, é melhor do que casar e casar mal. E casar com uma mulher rixosa e irritadiça aqui, você terá vários e muitos problemas e com certeza não vai suportar e vai acabar se separando. E Deus não quer esse tipo de atitude. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota, né? Então o sábio não gasta tudo o que ganha. Ele é prevenido, ele faz reservas, e é por isso que há riqueza na sua casa e comida farta na sua mesa sempre. Agora, o esbanjador, né, terá os bolsos vazios e o estômago com fome, né, porque ele vive esbanjando. O homem sensato esgota aqui tanto o azeite como justamente o tesouro, tá? Muito bem. Versículo 21. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra, tá? Então a vida ela é feita de escolhas. Então, o que segue a justiça e a beneficência achará a vida. Escolheu, né? A justiça e a honra. Escolheu andar pelo caminho certo, né? Então, quem escolhe o caminho da justiça vai colher honra, né? Já quem escolhe o caminho da iniquidade vai colher o que plantou, iniquidade. Então, quem anda na verdade e pratica o amor será coberto com as vestes brancas da justiça de Cristo e vai trilhar por esse caminho e ser abençoado e abençoador. O contrário trará grande derrota para a sua própria vida. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança, né? O sábio ele é mais forte do que o valente. A força da inteligência é mais poderosa do que os músculos. Então, a sabedoria é mais conquistadora do que um exército com armas. É mais preferível um sábio do que um batalhão sem sabedoria. Então, um sábio só é mais importante do que um batalhão inteiro que não tem sabedoria alguma. Essa é a ideia que ele passa aqui justamente nesse texto, nesse versículo bíblico, tá? Então, a sabedoria é mais conquistadora do que um exército com armas, com toda certeza. Versículo 23 e 24. O que guarda a sua boca e a sua língua, guardará a sua alma das angústias. O soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. Então, o silêncio é preferível às palavras tolas. Falar na hora errada, com as pessoas erradas ou com uma motivação errada, né, é uma fagulha capaz de colocar incêndio em uma floresta. Então, quem é soberbo nunca escuta, somente se vangloria dos seus feitos, tá? E a sua língua, né, e conduta vão levá-lo a uma vida de humilhação. Então, é sobre isso que esses versículos falam.
Então, que sejamos sábios no nosso falar, e sejamos então prontos a ouvir e tardios no falar, que nós vimos anteriormente aqui também nos Provérbios. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Né? O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Então nós temos aqui dois ditados, né, que estão relacionados com o preguiçoso. Ele está sempre perdido e nunca consegue pôr as mãos no trabalho, até mesmo nos momentos de urgência. Ele não tem forças para realizar, morre de tanto desejar, mas não pratica coisa alguma. Tá? E o cobiçoso, né, aquele que está relacionado ao preguiçoso porque não faz nada e cobiça tudo que os outros têm, né? Mas o justo não retém nada, ele compartilha aquilo que tem, e aí, segundo a matemática de Deus, aquele que dá receberá, né, muito mais do que aquilo que deu. Tá? Essa é a forma de Deus agir. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. Então, por si só, o sacrifício de um ímpio não vale absolutamente nada, desagrada a Deus. Agora, quando é feito com má intenção, só piora. E há pessoas que fazem isso, né? Um tipo de culto que não aceita, que não agrada a Deus, que Deus não aceita. O culto que agrada a Deus, né, tem duas marcas distintas. Ele é verdadeiro e é sincero. Então, devemos oferecer a Deus um culto em espírito e em verdade, fazendo isso de todo o coração. Quando não é feito de todo o coração, quando é feito de má vontade, quando é feito com a intenção errada, né, Deus conhece todas as coisas e há de realmente retribuir a cada um esse tipo de ofensa que está levando, então, diante do Senhor. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. Então, uma pessoa mentirosa que vende sua consciência por favores imediatos, será considerada maldita pelas pessoas e reprovada por Deus. A menos que a testemunha falsa se arrependa, o seu fim será receber em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. Tá? Então, é sempre importante frisarmos isso. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Né? Então, o nosso rosto fala sobre o que nós carregamos no coração. Muitos anunciam em seu rosto benignidade, outros mostram rancor e raiva no seu rosto. Né? A gente convive com pessoas o tempo todo, então nós percebemos em algumas pessoas um rosto tão duro, tão pesado, tão amargurado, tão falto de humor, né? É algo terrível muitas vezes. Né? Então, o rosto fala, o rosto anuncia, né, aquilo que a pessoa está demonstrando, aquilo que a pessoa está muitas vezes sentindo. E se não é aquilo, né, realmente é preciso mudar a atitude e a própria expressão. E isso é importante porque o rosto, como falamos e repito, ele revela muita coisa, tá? E é sobre isso que ele está falando aqui. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Né? Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Então, Salomão apresenta aqui um convite para a humildade. Né? Diante da providência do Senhor. É reconhecer que no Senhor só é que nós alcançamos sabedoria e a verdadeira inteligência que precisamos utilizar para a glória de Deus. E é preciso então ter humildade para reconhecer que nós não somos nada e que não sabemos nada e que precisamos do Senhor. Né? Então, do Senhor é que vem a vitória. Por mais que estejamos preparados para alguma coisa, nos preparemos para qualquer situação, tenhamos em nossas mãos artifícios que possam nos ajudar, né? A vitória que esperamos, ele não vem da terra, mas vem do céu.
não procede das mãos humanas, mas das mãos de Deus. Né? Do Senhor, ele diz aqui, vem a vitória. Então é sobre isso que nós precisamos falar e viver todos os dias. Que tudo que nós planejamos, tudo que nós almejamos, todas as decisões que nós precisamos tomar, primeiro precisamos consultar ao Senhor, sabendo que é dele que vem a vitória. Ele dirige os nossos passos, os nossos caminhos. Ele sabe o que é bom e o que não é para nós. Ele sabe o que é bênção e o que não é bênção para nós. Portanto, não venhamos a tomar decisões precipitadas, impulsivas, como nós vimos aqui, ou de maneira preguiçosa, sem planejamento, mas que possamos confiar no Senhor e fazer tudo o que é necessário para que tenhamos o caminho trilhado, né, diante do Senhor, da maneira que Ele, então, nos prepara, da maneira que Ele nos mostra. E não andarmos pelos nossos próprios caminhos ou a nossa capacidade, imaginando que a nossa inteligência vai nos levar a algum lugar. Precisamos do Senhor. Precisamos depender sempre do Senhor. Em tudo, nós precisamos depender do Senhor e não das nossas próprias forças. Tá? Então, aquele que depende de si mesmo, né, vai sempre trilhar caminhos perigosos, e mesmo que ele obtenha sucesso, ele sempre vai considerar que o sucesso foi seu e que Deus não teve nada com esse negócio. Né? E cada vez mais vai andar pelos seus próprios caminhos e nunca consultar o Senhor. Precisamos sempre entender que a vitória vem do Senhor. E que tudo que nós precisamos, devemos confiar em suas mãos, porque Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Que Deus abençoe o seu dia, que todos sejam abençoados pelo Senhor nesse dia, né? Que todos tenham a direção e os seus caminhos aplanados, abençoados pelo Senhor, em tudo que fizer, que haja sabedoria em todos os seus planejamentos, em todas as suas decisões, que você consulte o Senhor em todos os momentos e que dessa forma a sua vida seja ricamente abençoada. Tá bom? Que Deus então abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês, e que tenhamos um bom dia na presença do Senhor. E se amanhã Ele nos permitir, estaremos juntos mais uma vez com mais um texto bíblico, né? Provérbios 22, para podermos então compartilhar e tirarmos instruções para o nosso viver diário. Que Deus o abençoe ricamente e não se esqueça de compartilhar essa grande bênção que é a palavra de Deus com aqueles que estão próximos, até mesmo aqueles que estão distantes de você, mas que pelos meios dessa tecnologia nós podemos aqui estar juntos e você pode levar essa mensagem aonde você desejar. Que Deus abençoe então a cada um de nós. Vamos orar. Pai, agradecemos pelo dia, agradecemos pela companhia do Senhor e ajuda-nos, ó Deus, a não sermos precipitados em nossas decisões, mas que possamos buscar os conselhos do Senhor, planejar a nossa vida, planejar, ó Deus, todos os nossos desejos, nossos sonhos, confiando-os cada um nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa dirigir os nossos passos e que em tudo sejamos abençoados e bênção na vida das pessoas. Oramos assim, pedindo por esse dia em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe, meus queridos. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Pra te adorar.